Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 28, e leremos inicialmente os versos 10 e 11. Gênesis 28 e os versos 10 e 11. Amém. Podemos ler, queridos? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, juntamente com o teu povo, prestes a ministrar a tua palavra, Senhor. Perdoa os meus pecados, torna-me digno, Senhor, de poder transmitir a tua mensagem, essa mensagem que ela venha do seu coração e não do meu, para cada um dos corações que estão aqui nos ouvindo. E que sejamos, Paizinho, segundo o teu Santo Espírito e em nome de Jesus, não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes, Pai. Ensina-nos conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, te oro e te agradeço. Amém. Um travesseiro de pedra. Quem já passou a noite em um hospital, cuidando de alguém numa enfermaria, não botou a cabeça na pedra, mas que é desconfortável passar uma noite inteira sentado ali, cuidando do doente, mantendo o sono. E quantas vezes nós deitamos e mesmo sem ter uma pedra debaixo da cabeça, mas nos sentimos desconfortáveis com tantos sentimentos que nos afligem. Bom, esse tipo de desconforto certamente muitos aqui já passaram. Que tipo de desconforto você já experimentou na vida? Já andou em carro ou ônibus apertado? Já dormiu de mau jeito? Já dormiu morrendo de frio ou não suportando o calor? Já teve que sair com um sapato apertado ou um tênis apertado que causa um desconforto terrível? Já você tem que seguir, não pode largar o sapato no meio da rua? Você já teve que tolerar, suportar alguma dor terrível? Já teve uma pedra no sapato? Essa aí muitos já tiveram, né? Tá caminhando e vê aquela pedra entra, é desconfortável. Já dormiu num sofá estreito e curto, quase caindo? É desconfortável, não consegue dormir direito. E agora uma pergunta relacionada ao texto que nós lemos. Já passou a noite dormindo com a cabeça sobre uma pedra? Já dormiu com um travesseiro de pedra?
Alguma vez na sua vida foi necessário ajeitar uma pedra para botar debaixo da cabeça? Bem, esse texto aqui ele nos fala exatamente de uma noite de desconforto na vida de Jacó. Depois de uma viagem longa, solitária e cansativa, Jacó, cansado, o sol já era posto, deitou-se para dormir num deserto frio e solitário. Num lugar, irmãos, onde não havia nenhum tipo de conforto, pelo que ele fez de uma pedra o seu travesseiro. E o travesseiro é um item que serve de apoio à cabeça e, na verdade, quando usamos um travesseiro para dormir, ele ajuda a preservar a nossa coluna enquanto o corpo está deitado. No Antigo Egito, dormia-se em travesseiros de pedra. Eles tinham por hábito dormir realmente em travesseiros de pedra. E foi um costume, inclusive, que se espalhou por todo o Oriente. Já no século XII, as orientais passaram a colocar uma espécie de tijolo sob a cabeça ao se deitarem, as mulheres. Prática que fazia, sabe o quê? Ai, as mulheres e suas vaidades. Só para não estragar o penteado. E com o passar dos anos, o travesseiro se tornou mais confortável, ainda bem, né? Com diferentes formatos, com materiais muito macios. Agora, imagina essa situação de Jacó, cansado, ter que dormir sobre uma pedra. Fez a pedra de travesseiro, e a Bíblia inclusive diz isso, né? Ela diz, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro. A Bíblia deixa bem claro que fez a pedra de travesseiro, não deixa dúvidas. Mas já imaginou essa situação? Agora, além de toda essa situação desagradável, com relação a como passar a sua noite, não era só aquela pedra sobre a sua cabeça que o estava incomodando. A gente pensa que a pedra é que o incomodou, mas lendo a história, por que Jacó estava fugindo, eu sou levado a acreditar, e creio que talvez você concorde comigo, que o desconforto dele não estava exatamente só porque ele estava dormindo num travesseiro de pedra. Não, Jacó tinha algo mais além da pedra incomodando a sua cabeça. Ele estava fugindo de sua própria casa. E este, com certeza, é um desconforto pior do que dormir no travesseiro de pedra. Porque o travesseiro de pedra você pode até, de repente, se acomodar. Dar um jeitinho, colocar a camisa dobrada sobre a pedra para amaciar. Agora, o que estava dentro da cabeça de Jacó é que eu creio que produzia um desconforto muito maior do que aquele travesseiro de pedra. Depois de uma desavença, depois de um desentendimento grave com seu irmão, com seus pais, ele havia realmente sido muito imprudente, enganou seu irmão, roubou a bênção que seria para seu irmão, ele roubou. A mãe ajudou ele a enganar o pai. Quer dizer, a situação para ele ali ficou, e o irmão queria matá-lo e ele teve que fugir para não morrer na mão do seu irmão. E ele se viu forçado a sair de casa então para não ser morto. Como eu disse, ele enganara o seu irmão Esaú. Os seus desentendimentos chegaram a tal ponto que a sua única saída, irmãos, foi fugir de casa para não ser morto pelo próprio irmão. Mas, quer saber, este também, além do travesseiro e do desconforto de estar fugindo de casa, também não era o único desconforto que Jacó estava carregando. Haviam outros. Havia, e eu acho esse tão triste, que é o desconforto de estar sem família. Jacó, ele era um filho querido, ele era cercado de todo o cuidado da sua mãe. A Bíblia inclusive nos informa, em Gênesis 25, no verso 28, que Isaac amava a Esaú,
porque se saboreava de sua caça. Mas olha aqui, ó, Rebeca, porém, amava a Jacó. Ele podia não ser o predileto do pai, mas ele tinha com certeza todo o amor da mãe. A mãe protegia ele. É interessante esse aspecto da mãe proteger às vezes o mais fraco. Quem tem irmão talvez esteja passando por algum trauma, porque a mamãe acaba sempre protegendo o irmão mais fraco. Isso às vezes pode ser prejudicial, essa preferência, essa proteção excessiva, porque acaba enveredando por outro lado. Eu não quero tratar disso agora, mas apenas gostaria de enfatizar que para quem se sentia pelo menos amado pela mãe em casa, ter que fugir e se sentir agora de repente sozinho, fugitivo e sem família, irmão. Para casa ele não podia voltar porque não queriam ele mais lá. Deve ser um desconforto muito triste. Houve um momento na minha vida em que eu não gostaria nem de, às vezes, de pensar, que foi quando eu me separei do meu primeiro casamento. E eu consigo imaginar o desconforto de Jacó quando eu me lembro do meu desconforto. A gente perde o eixo, irmão. Só sabe o que é a dor e o desconforto de uma separação quem passa por ela. Só consegue entender quem passa por esse momento. Aquele vazio que deu dentro de mim, deu achar, não tenho mais ninguém. Minhas filhas, minha mulher foram embora, e eu fui o culpado disso, e não tenho mais agora como consertar. E o que está feito, feito está. Que desconforto terrível. E Jacó agora se encontrava tendo que sobreviver no deserto, sem amparo, numa situação totalmente adversa, hostil e imprevisível. E muitas pessoas, queridos, se sentem assim como Jacó. De repente, se viram sozinhas, sem o amparo da família, ou sem o amparo do marido, ou sem o amparo da esposa. Alguns estão longe geograficamente, mas o que é pior, tem outros que estão até debaixo do mesmo teto, porém estão, entende? Distante dos seus familiares, devido a aborrecimentos, devido a birras, devido a brigas. Também não tem coisa pior do que você estar debaixo do mesmo teto e se sentir sozinho. E eu lhe pergunto, será esse, quem sabe, o seu desconforto? Será este o seu travesseiro de pedra? E se não for esse, eu lhe pergunto, qual é o seu desconforto hoje? Qual é o seu travesseiro de pedra? Jacó sofria outro incômodo. Outro incômodo que Jacó carregava era o desconforto de estar sem direção. A única coisa que Jacó sabia era que ele estava fugindo da morte sem saber o que viria pela frente. Ele estava fugindo. O que tinha atrás ele sabia, mas o que tinha na frente ele não podia nem imaginar. E existem pessoas hoje que talvez estejam aqui me ouvindo nesta mesma situação. Sabe de onde veio, mas não está sabendo para onde vai. Pessoas que estão simplesmente sobrevivendo a situações prejudiciais, que estão escapando de algo, mas a vida não segue, mas a vida como que não anda, porque falta um projeto, falta um sonho, falta um ideal, falta uma direção. Eu recebi um pedido no gabinete pastoral, estava lendo hoje na internet, uma jovem, 23 anos, ela diz para mim: eu tenho saúde, tenho trabalho, tenho meu emprego, tenho a minha família, tenho tudo para ser feliz, mas eu sinto um vazio enorme dentro de mim. Tem horas que eu tenho vontade de morrer, me ajude. 23 anos, irmão, a pessoa está só começando a vida. E o interessante, ela tem tudo o que nós poderíamos entender que uma pessoa de 23 anos precisaria para ser feliz. Ela tem saúde, ela tem uma família que a ama, ela tem um trabalho para conseguir a sua sobrevivência, mas está infeliz.
está sem direção, pensando em morrer. Por quê? Quantas pessoas estão hoje vivendo sem direção? Elas podem dizer: eu cheguei aqui, mas não sei nem como, nem sei porquê. Parece que elas estão num labirinto, sem saber a saída. Eu arrisco a lhe perguntar: será que é esse então o seu desconforto? Será que é esse o seu travesseiro de pedra? Você está sem direção? Sabe de onde veio, mas não sabe para onde vai? Jacó também carregava o desconforto da solidão, sem ter com quem conversar, sem ter com quem chorar, sem ter com quem desabafar. Jacó, exausto, deitou-se para dormir. A dor da solidão. Você já sentiu a dor da solidão? Como é triste. Uma noite só, você se sente sozinho. As pessoas todas estão longe, ou te abandonaram, ou você abandonou. Como é triste passar noite após noite só, como Jacó, lá no meio do deserto, num travesseiro de pedra, se sentindo sozinho, sem ter com quem chorar, sem ter com quem conversar, sem ter com quem desabafar. E este também é o incômodo de milhares de pessoas neste exato momento. Será este o seu travesseiro de pedra? Qual é o seu desconforto? Está pensando? Porque Jacó também carregava outro desconforto, o terrível desconforto da culpa. Não dava para Jacó fazer de conta que estava tudo bem. Ele havia feito algo errado, irmãos, e ele se sentia acusado por ele mesmo com isso que ele tinha feito. E a mentira enganou o pai, se fazendo passar pelo irmão, com a ajuda da mãe, o que acabou sendo a gota d'água para ele ter que fugir de casa. Essa mentira o estava consumindo por dentro. Tem gente assim também, vivendo desta maneira, tentando se equilibrar sobre as bases falsas e frágeis da mentira, tentando justificar, tentando explicar a necessidade de uma mentira, e isso gera culpa. Mais um pedido que me chega no gabinete pastoral pela internet: um diácono, parece que 26 anos, casado, homossexual, pedindo desesperadamente ajuda, e é diácono, e vive uma mentira para o pastor, para a igreja, para a família e para ele mesmo, e ele passa o tempo inteiro vivendo certamente com esta culpa ou acusando. E se você ouvisse o que ele me escreveu, está desesperado, não sabe mais como viver dentro dele mesmo com essa situação, inclinação para a homossexualidade, sendo casado, pai de filho, tendo uma esposa crente, conhece a palavra, diácono. Para ser um diácono não é assim, e ele não consegue falar com o pastor dele e vive numa mentira. Eu já vivi numa mentira e é horrível, porque a consciência da gente nos acusa o tempo inteiro e causa um desconforto muito grande. Talvez este seja um dos piores desconfortos, você ter que viver dentro de uma mentira, segurar o tempo inteiro a mentira, né? Viver uma vida dupla. Mas Jacó ainda carregava outro desconforto. Meu Deus, como encontramos desconfortos além desse travesseiro de pedra? Mas é assim, irmão. A gente às vezes acha que é só alguma coisa, mas são tantas coisas que nos trazem desconforto, e a soma disso tudo, imagina. Será que o travesseiro de pedra, na verdade, tinha alguma influência? Eu creio que o travesseiro de pedra, no caso, foi só algo que talvez até ele nem se importou, porque o pior era o que estava dentro da sua mente. Jacó carregava ainda o desconforto do estigma. Eu vou explicar o que é o estigma. Jacó, ele sabia que para a família dele, para o seu irmão, ele era conhecido, ele fora rotulado, ele vivia sobre o estigma de enganador. É aquele rótulo que coloca na pessoa: fulano enganador,
fulano, Jacó é trapaceiro, Jacó é desonesto. E ele tinha sido mesmo. Mas quem é que gosta de ficar com este estigma e carregar para o resto da vida? Mas quem gosta de carregar esse estigma de alguma coisa que fez? Sofre, a gente sofre. E ele estava sofrendo com certeza de saber, meu Deus, o que foi que eu fui fazer? Lá, agora meu irmão lá quer me matar. E todos os nossos servos lá, as pessoas que me conheciam, todas, quando souberem que eu fugi de casa, o que foi que eu fiz, meu irmão vai contar para todo mundo. Então, me chamando lá de trapaceiro, de enganador, de desonesto. E como incomoda esse fato da gente ter o nome da gente comprometido. Duvido que alguém aqui não se importe com isso. O estigma do beberrão, o estigma do ladrão, do adúltero, da adúltera, do homossexual que deixou de ser, mas as pessoas sempre olham para ele e como que ele nunca teria sido alcançado pela palavra. As pessoas, elas desconfiam, elas não dão crédito, chamam de ovelha negra. Como é que incomoda então o fato de ser discriminado pelas pessoas? Aquele ali não vale nada, aquele é um trapaceiro. E a pessoa carrega esse estigma. Que desconforto. Mas afinal, como foi que Jacó então amanheceu? Como terminou aquela noite na vida de Jacó? Sobre um travesseiro de pedra e tantos desconfortos. O travesseiro de pedra passa a ser o nosso símbolo, irmãos. Aquele travesseiro eu entendo como um símbolo de todos os desconfortos. E quando ele amanheceu, a Bíblia nos diz, na sequência do texto, em Gênesis 28, a partir do versículo 12, que você acompanha na sua Bíblia, eu vou resumir aqui por causa do tempo. Gênesis 28, 12 e seguintes, que ele, apesar do cansaço, apesar de ter dormido sobre um travesseiro de pedra, apesar de todos os desconfortos que ele seguia, vejam que ele conseguiu dormir e conseguiu sonhar. E ele sonhou com Deus. Enquanto ele dormia, Deus enviou a Jacó uma maravilhosa mensagem em sonho. E ele sonhou então com uma escada brilhante que ia da terra até o céu. Anjos apressados subiam e desciam aquela escada, e no alto daquela escada estava o Senhor, que prometeu no sonho estar com Jacó e dar a terra que ele dormia para ele e os seus filhos. O Senhor repetiu a Jacó todas as promessas que havia feito a Abraão. Jacó finalmente havia recebido a primogenitura, embora tivesse feito coisas erradas. E Deus o confortou, dizendo em Gênesis 28, 15: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Aleluia! Assim, queridos, quando Jacó acordou, ele sentiu-se mais perto de Deus do que ele estava antes. E ele sabia que Deus estava exatamente ali com ele. Eu quero lhe dizer que não importa o travesseiro de pedra que está causando desconforto para você. Se você realmente, apesar de todos os desconfortos que esta vida tem provocado na sua vida, se você estiver próximo de Deus, Ele diz para você esta noite: eis que estou contigo, e eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra,
porque te não deixarei, aleluia, até que haja feito o que te tenho dito. Ou seja, o que eu te prometi, eu vou fazer, eu vou cumprir na tua vida, porque eu o disse, e eu sou Deus, e Deus é fiel, e Deus é fiel. E o que é que vamos fazer com esses travesseiros de pedra que tem nos importunado, que tem nos incomodado, que tem nos causado tanto dissabor, tanto desconforto? O que foi que Jacó fez? O que Jacó fez com o travesseiro de pedra? Em Gênesis 28, do 18 ao 22, ouça muito bem. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, olha o que ele fez: tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. E fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E olha aqui o verso 22: e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Que significado maravilhoso! Jacó conseguiu transformar aquele desconforto que era uma pedra, ele transformou aquilo ali em um altar para Deus. Nós podemos fazer o mesmo? Ofereça a sua vida em sacrifício vivo. Os desconfortos que são os teus travesseiros de pedra, transforme eles todos em um altar para glorificar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através destes desconfortos. Se você não perder a confiança em Deus e colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Será que você se sente assim? Dormindo, quem sabe, num travesseiro de pedra? Pode ser que o seu casamento tenha se tornado um travesseiro de pedra, um incômodo, um transtorno. Pode ser que o seu namoro, quem sabe, tenha trazido desconforto. Pode ser que o seu sucesso financeiro não esteja compensando o desconforto de tê-lo. Pode ser que você esteja vivendo um grande desconforto mental por causa de uma culpa, ou por causa de uma mentira, ou por causa de um prazer ilícito, escondido, que gerou uma crise profunda da qual você não consegue sair. Pode ser, quem sabe, que você esteja experimentando um desconforto com relação à sua vida afetiva, está sozinho, sem ser amado. Pode ser que o seu desconforto seja, quem sabe, um pesar espiritual, um vazio na sua alma, ou talvez as drogas, os vícios é que estejam sendo o seu desconforto, porque estão oprimindo você. Talvez você esteja incomodado por alguma dor, ou por aquilo que parece ser o sintoma de uma enfermidade, e isso está lhe causando uma preocupação grande, um desconforto. Qual tem sido o seu travesseiro de pedra? Eu quero passar a dizer-lhe uma coisa muito importante a partir de agora. Se você der uma olhada no Novo Testamento, você vai encontrar pessoas que também viviam uma vida pesada, uma vida amargurada, uma vida indesejável, mas que tiveram as suas vidas restauradas a uma condição de prazer, a uma condição de alegria. Sabe por quê? Porque elas tiveram um encontro com o Senhor Jesus. E esse foi o caso, por exemplo, de uma mulher que sofria por causa de uma hemorragia durante 12 anos. Tinha uma vida amargurada e triste, mas Jesus ofereceu alívio e ela foi curada. Jesus ofereceu também alívio a uma mulher
que vivia encurvada por 18 anos. Jesus ofereceu alívio, aleluia, a uma mulher flagrada em adultério, em pecado, e ele ofereceu alívio e perdão àquela mulher. Jesus ofereceu alívio para homens e mulheres, quem sabe como eu, como você, cansados, abatidos, oprimidos, enfadados por uma religião vazia e insuficiente. Mas eu quero lhe dizer, querido, que esse mesmo Jesus, ele continua vivo e ele continua desejoso de aliviar as pessoas de hoje em dia também. E esta é a missão de Jesus: tirar o desconforto e a sobrecarga do ombro das pessoas. Amém? Hoje, Jesus faz um convite muito amável a você. Ele está interessado em abençoar você. Ele quer te dar alívio. Ele está dizendo assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes aliviarei. Está em Mateus capítulo 11, versículo 28. Queridos, esta não é uma noite qualquer. Esta é uma noite para você ser confortado. Esta é uma noite de restauração. Por que vocês acham que Deus enviou a Jacó uma mensagem tão maravilhosa em um sonho, e Ele não nos envia frequentemente mensagens em sonhos? A resposta é que naquele tempo Jacó não tinha o que nós temos hoje, uma Bíblia para buscar conforto como nós temos. Hoje nós temos a palavra de Deus. Ele não tinha. Nesse momento, eu quero convidar você que pegue o seu travesseiro de pedra, seja ele qual for, seja qual for o desconforto que esse travesseiro represente, e faça como Jacó: transforme seu travesseiro de pedra em um altar para o nome de Deus ser glorificado. Um altar onde você vai colocar a sua vida na presença do Senhor, lançando sobre Ele todas as suas ansiedades. E Ele lhe diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. O que Ele disse a Jacó, Ele está dizendo a você neste momento. E eu quero lhe dizer que se você tem tido na sua vida algum desconforto, se há algo incomodando a sua cabeça, seja qual for esse bendito travesseiro de pedra, algum travesseiro de pedra, seja lá qual for, e hoje você quer vir a Jesus com fé, na certeza e na esperança de ser aliviado, então deixe o seu lugar, venha até aqui onde nós estamos, venha mais próximo do altar do Senhor, porque nós vamos orar e Jesus vai aliviar o seu coração. Venha até aqui que nós queremos orar com e por você. Louvado seja Deus, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de infinita misericórdia, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, mais uma vez eu Te agradeço por a palavra desta noite, Pai, que foi ministrada aos nossos corações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, agora coloco diante de Ti, Senhor, cada irmão que aqui se encontra, Senhor, aqueles que chegaram com fardo pesado, mas que vieram à Tua casa, Pai amado, para ouvir da Tua palavra, Pai. Aqueles que estão com a carga, Pai, que não está mais suportando, mas que o Teu Santo Espírito nesta noite esteja aliviando cada um deles, meu Pai. Muitas das vezes, Pai, as nossas aperreias, as preocupações que nos afligem, é para colocarmos mais perto de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um, Pai amado, tenha, Pai amado, o coração diante de Ti, diante do Teu altar, que altar é lugar de renúncia. O altar, Pai amado, é onde a gente encontra contigo, Senhor.
Pai, que cada pedra, cada carga que estamos carregando sirva, Pai amado, unicamente para nos aproximarmos mais de Ti, Senhor. Pois a Tua palavra diz que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, meu Pai. E aqui estamos, Pai, reunidos em Teu nome, buscando a Tua santa e adorada presença, Pai, para que o Senhor possa, Pai amado, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos ajudar a suportar as dificuldades, meu Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, visita, Pai, cada coração nesta noite, não só retirando as nossas aflições e nossas preocupações, mas ajudando a suportá-la, cada uma delas, meu Pai. Nos ajuda nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Nós não viemos aqui em vão, e sim, Pai, viemos porque o Senhor nos chamou, e é por isso que estamos alegres, Pai, por sentir a Tua presença em nossa vida, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pois nós passamos de criatura a ser filhos Teus, Senhor. Por isso, Pai amado, nosso nome foi trocado, meu Pai. Não somos apenas criaturas, e sim filho, Pai. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos corrige. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é conosco. Seja lá qual for, Pai amado, o nosso problema, o Senhor está perto, Senhor. Assim como o Senhor estava presente na vida de Jacó, o Senhor está presente em nossa vida, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo quanto a gente tem passado, porque cada vez mais temos sentido a Tua presença, Pai amado. Obrigado, Senhor, pois o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor é o Deus que fazia e que faz e continuará fazendo no meio do Teu povo, Senhor. Obrigado pelo Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai, ter se dado naquela cruz por amor de cada um de nós, Pai. Obrigado, Jesus. Fica com cada um irmão nesta noite, Pai, aliviando, Pai, retirando, Pai, todo o sofrimento. Em nome de Jesus, nesse momento, eu Te agradeço por tudo. Amém. Programa Momentos com Jesus. O corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, mas não sentem mais. Paz em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente, irmão, a alegria de viver. Abre mãos de preconceitos, ou talvez objeções. Volve os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele as tuas ansiedades, irmão, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor. Aleluia! Você é mais que vencedor em Cristo Jesus, e Ele está aqui nessa noite. Glorifique o nome dEle. O corre desta vida, quanta ansiedade traz, e quantos crentes na corrida, mas não sentem mais.
paz em casa e na igreja, juntos com os seus irmãos, e a vida abundante já não há no coração. Embora salvos para sempre, você precisa crer que Deus já reservou pra gente, irmão, a alegria de viver. Abre mãos de preconceitos, ou talvez objeções. Volte os olhos à palavra, vê o que Deus tem pra nós, lançando sobre Ele as tuas ansiedades, irmão, pois Ele, o Senhor, é quem cuidará de ti. Oh, não há por que temer, se a palavra do Senhor cada dia é bom saber que em Cristo tu és mais que vencedor. Tu és mais que vencedor em Cristo Jesus. Programa Senhor, Momentos com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.